Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, a novela está chegando ao fim. O bolsonarismo está se liquefazendo, está se derretendo dia após dia e mais. Nesse cenário, você tem os dois expoentes mais visíveis nos últimos tempos do bolsonarismo, que são Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Jair Bolsonaro completamente deprimido, completamente abandonado, assim como Silas Malafaia, que chegou ao ponto de gravar um vídeo choroso, se dizendo abandonado, ele que começou a expor que estava recebendo muito apoio, é sempre o valentão, não tenho medo, cedeu também porque, de fato, eles estão experimentando o próprio remédio. Eles que abandonaram, sobretudo o Bolsonaro, né, que abandonou tantos pelo caminho, o bolsonarismo, conforme você vai ver nesta edição, está apático nas redes, não consegue reagir. Você tem alguns dados impressionantes aí, como uma pesquisa do Instituto Paraná, dizendo que Alckmin e Haddad vencem disparado para o Senado aqui em São Paulo, e isso é uma notícia muito boa, porque um dos planos do bolsonarismo para tentar se reinventar é tomar o Senado de assalto. Então aí é uma notícia excelente, uma figura, por exemplo, como Fernando Haddad, porque Alckmin provavelmente vai se candidatar na chapa de Lula para 2026 como vice-presidente de novo. Então você tem uma figura como Fernando Haddad no Senado Federal, é um luxo para o Brasil e é uma expectativa de melhora no nível do legislativo, né? Pelo menos na Câmara Alta, como é chamado o Senado. Mas a situação de Malafaia é muito dramática e é de forma muito justa dramática, porque a Polícia Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal o relatório final sobre o inquérito 4995 e desmembrou esse relatório final em duas partes. Uma parte é para Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. A outra parte é para Silas Malafaia. Ao comparar esses dois documentos da Polícia Federal, você vê a importância que está sendo dada para Silas Malafaia, que, inclusive, na manifestação da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, já figura tacitamente como réu. Então, o Malafaia, na prática, já é réu. São dois relatórios que eu tenho da Polícia Federal, um com 170 páginas para o Jair e para o Eduardo. Outro para o Malafaia com 121 páginas. O Malafaia ele aparece como uma das figuras mais centrais do bolsonarismo e, na verdade, já há até falas, há até movimentos que você vai ver nesta edição, muito firmes, decretando o fim da carreira de Silas Malafaia. Hoje sai uma matéria que explica muito bem o fim do Silas Malafaia, que na prática já aconteceu. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. O título ministerial para fazer campanha política, isto é uma vergonha. Porque se você está usando o título ministerial, primeiro, você quer ser político? É um direito seu.
Agora, não use o título ministerial que você recebeu, porque o título ministerial que você recebeu não é para você fazer campanha política, é para você exercer ministério. E é uma pouca vergonha alguém botar na frente do seu nome, sabe? O título ministerial e depois vem o nome para ser candidato. Isso é uma afronta. Isso é um abuso ao ministério, é a ridicularização e barateamento da vocação ministerial. E eu fico indignado com esse negócio. Se algum pastor quer ser candidato, é problema seu. Agora, não use seu título no seu nome político, porque é vergonhoso, porque seu título foi dado não para a política. A oferta era igual a 100 pratas de hoje. Depois chegou o tempo de fazer campanha que a maior oferta era 1.000 conto. Apareceu um irmão que deu R$1.000. Uau! R$1.000. Hoje nós já estamos em outro nível. E glória a Deus por isso. E Deus vai levar muita gente aqui a nível muito maiores do que você está. Então eu coloco aqui como sugestão. Olha o nível que nós chegamos. Isso aqui para toda a DV. Coloca aqui na tela, por favor. Uma semente de honra por um milagre. Eu ainda não recebi, não. Numa campanha dessa, eu ainda não recebi uma oferta acima de 1 milhão. Já recebi aqui na campanha oferta acima de 500 mil. Já membro dessa igreja deu. Nós já batemos nisso aqui. Isso aqui que eu estou mostrando é porque é possível acontecer. Porque eu sei que tem gente aqui na DEVEC que é possível para entrar em todas essas campanhas. Eu dou só uma sugestão. E cada um entra no nível do que é o seu melhor. 10 irmãos com uma oferta entre 100 mil e 499 mil, 10 entre 50 e 99 mil, 20 entre 20 mil e 49 mil, 40 entre 10 mil e 19 mil, 80 entre 5 mil e 9.900, 200 entre 2 mil e 4.900, 1.000 entre 1.000 e 1.990, ali está o número para corrigir, 2.000 entre 500 e 900, 10 mil pessoas entre 100 e 490, e eu sempre coloco isso aqui. Todos que querem ou todos que desejam ofertar. Porque eu já tive campanha que eu fiz. E que talvez algo que não valia nada para os outros. Era o meu melhor. E eu não quero impedir a bênção de Deus para você, como se Deus tivesse um valor teto. Olha, é acima de 100, abaixo já era. Não tem milagre para você. E muitas vezes alguém dá uma oferta de 20, de 50 reais, que vale mais do que alguém que dá 10 mil. Porque Deus sabe da tua condição. Eu só peço isso para você. Não obrigo ninguém a participar de campanha, eu só ensino e desafio. Silas Malafaia foi abordado por agentes federais ao desembarcar agora à noite no Rio de Janeiro. O Elter Duarte fala ao vivo do aeroporto do Galeão com as informações. Boa noite para você, Elter. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. O voo até chegou com certo atraso, mas a Polícia Federal já estava aqui bem antes para esperar essa chegada de Silas Malafaia. Ele estava fora desde o último dia 6 e voltou num voo que decolou de Lisboa. Os policiais federais cumpriram determinação do Supremo Tribunal Federal, fazer uma busca pessoal e busca e apreensão de telefones celulares. Eles apreenderam um telefone. Depois Silas Malafaia foi levado para uma sala da Polícia Federal que fica ali dentro ainda da área de desembarque, do desembarque internacional, aqui do aeroporto do Galeão, onde está prestando depoimento até agora. De acordo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Malafaia não pode manter contato com Jair Bolsonaro e nem com Eduardo Bolsonaro, nem mesmo por intermédio de terceiros. Ele também está proibido de deixar o país e terá que entregar todos os passaportes. Após prestar depoimento à Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Silas Malafaia falou com a imprensa e voltou a fazer críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! Apreender meu passaporte, aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, que eu não tenho medo de nada! Pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. Pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. Pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. As medidas do Supremo contra o Malafaia
são muito fortes e muito mais fortes do que se pensava. E com o passar dos dias, agora fica clara a situação de Malafaia, porque já se fala abertamente no fim de sua carreira, e isso partindo da própria comunidade evangélica. No começo ele conseguiu alguns apoios, ele mandou fazer algumas manifestações, convocou uma manifestação para aplaudi-lo quando ele deixasse a sala da Polícia Federal no aeroporto internacional de Guarulhos para poder fazer aquela cena toda para demonstrar que estava muito apoiado, não é? Ele disse, inclusive, que a igreja dele tem 200 mil fiéis, 150 templos, que ele tinha muita força, tal, mas não é bem assim. Primeiro vamos entender o seguinte, o STF divulgou, na verdade, às 21h29, o relatório da Polícia Federal indiciando Jair Eduardo Bolsonaro. Fez um relatório, a Polícia Federal fez um relatório para o STF sobre o Jair Eduardo Bolsonaro, que teve aqui o relatório final da PF, a íntegra do despacho e a íntegra do despacho da PGR. Aqui você tem o relatório sobre o Jair e o Eduardo, que tem 170 páginas, tem um preâmbulo aí, né, de 170 páginas, com todas as conversas, inclusive com o próprio Malafaia, mas aí, cerca de 40 minutos antes, 45 minutos antes, o Supremo divulgou, em primeiro lugar, antes de divulgar o caso do Eduardo e do Jair Bolsonaro, o STF divulgou um relatório e uma postagem só para o Malafaia. A pedido da PF, com aval da PGR, o Supremo determina medidas cautelares contra Malafaia. E aqui fala sobre as provas, proibição de contatos com advogado, a posição da PGR, afirma que Malafaia atuou como orientador e auxiliar nas ações de coação, não é? E aqui você tem, então, o quê? O relatório da PF com 121 páginas. Então foram 170 para o Jair e para o Eduardo. Paralelamente, o relatório sobre o Malafaia é muito mais denso, muito mais concreto, né? E são 120 páginas, você tem aqui os detalhes do relatório, né? As 120 páginas, citando conversas e citando o papel do Malafaia e uma quantidade muito grande de provas. Não vai dar tempo para não ficar muito grande esse pedido, isso é público, né? Foi muito esmiuçado pela mídia, muitos áudios, muita coisa, mas o importante é você ver que a comparação entre os relatórios. E aqui a manifestação da PGR em 5 páginas, que diz, o Procurador-Geral da República diz que a culpa dele é inquestionável, aponta as provas contra ele e já o trata como réu. Quer dizer, ele virar réu é algo praticamente indubitável, não há dúvida, não é? Fica muito claro na manifestação do PGR de 11 dias atrás que o Malafaia já é réu na trama golpista. Já é réu, na verdade, não é também na trama golpista, mas muito mais por obstrução da justiça e tentativa de intimidação do tribunal. E aí, por isso que já estão falando no fim da carreira dele, né? Aqui você tem um especialista em questões religiosas descrevendo o fim do Malafaia. Está no fim a carreira de Silas Malafaia como Papa dos Evangélicos? É uma pergunta e é uma afirmação também. Está em curso uma disputa sucessória para substituir o Silas Malafaia.
E quem é o candidato é o Ottoni de Paula. Ele é ex-vice-líder do governo Bolsonaro e da bancada evangélica e se reposicionou politicamente após ter rejeitado pelo Bolsonaro. E aí as traições do Bolsonaro estão cobrando preço agora. Ele está sendo traído e abandonado, até pelo Tarcísio, que já está aí participando de festas e anunciando a candidatura. E o fato é que há uma semana do julgamento no STF, o bolsonarismo se mostra apático nas redes. Eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Falta uma semana para começar no STF o julgamento mais importante da história do bolsonarismo, e depois do veredito, Bolsonaro e outros auxiliares diretos devem ir para a prisão de acordo com todas as previsões, inclusive o Malafaia. Mesmo assim, o bolsonarismo, há quase uma década, tem sido mais poderoso e disseminador de narrativas nas redes sociais e com quase hegemonia dos discursos que viralizam. E agora aparenta estar apático, se mostra sem capacidade de reação, talvez como reflexo das decisões recentes de Alexandre de Moraes diretamente com Jair e Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia. Um aliado de primeira hora de Bolsonaro reclama: Bolsonaro perdeu as redes e perdeu a mídia. Falta também uma comunicação profissional estar ao lado da defesa técnica dele. Manuel Fernandes, presidente da consultoria Bytes, avalia que há desorganização não por apatia, mas pela profusão de assuntos. O bolsonarismo sempre atuou num campo monotemático. Eles elegem um tema e vão para cima. Sem a presença digital de Bolsonaro, eles ficam em busca de um novo líder, que é o que nós dissemos sempre aqui. Sem o Bolsonaro, o bolsonarismo vai ficar desarticulado, já está desarticulado, né? Você vê que a desarticulação já se faz notar. Enquanto isso, uma notícia impressionante, que é uma pesquisa Paraná, que diz o seguinte: olha só, aqui em São Paulo tem 2 cenários para o Senado. O Fernando Haddad está em primeiro, Eduardo Bolsonaro, que não pode concorrer e não vai concorrer, em segundo, e lá atrás o tal Capitão Derrite, que vai ser muito fácil de desmontar durante a campanha. Se fosse o Alckmin, a derrota do bolsonarismo seria até pior, né? O Alckmin aparece com 39 e sem o Eduardo, o Guilherme Derrite lá atrás, com quase metade dos votos do Alckmin. Mas o Alckmin vai ser candidato a vice-presidente e o Haddad deve se eleger senador por São Paulo, que é um golpe muito duro no bolsonarismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.